Meus irmãos, graça e paz, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9, versículos de 1 a 10. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, nós estaremos no decorrer do sermão lendo as sessões, expondo cada sessão e ao final voltaremos com algumas aplicações. O tema do sermão nessa noite é tocando a vida em frente. Meus queridos, Eclesiastes, durante todo aquilo que é descrito nesse livro, nos ensina que a vida passa ligeiramente, voa. E muitas vezes nós demoramos a nos dar conta dessa realidade. Tudo é pressa, é correria atrás da hora, viver, observar os detalhes da vida, os milagres, às vezes passam desapercebidos. Por isso que nós vamos ver em Eclesiastes que alguns momentos o que Salomão nos diz que é preciso parar, é preciso tempo, é preciso sensibilidade, é preciso andar devagar, não ter pressa e assim poder ver a vida e sorrir da vida. Mas é verdade também que nessa vida nós choramos demais. Mas os momentos de choro nos ensinam a ponto de cantar que hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Precisamos conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, ou seja, entender que na vida nem tudo é aquilo que parece ser. Nessa vida caída, nessa vida caótica em que vivemos, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Por isso que Eclesiastes ensina que nós precisamos de algo transcendente a nós. Nós precisamos ter fé no controle absoluto de um Deus que está acima desse sol debaixo do qual nós vivemos. Precisamos acreditar no controle soberano da pessoa de Deus. E quando nós temos essa certeza, nós passamos a entender que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Tocar em frente. Esse é o desafio que Eclesiastes nos propõe durante todo o seu livro, mais especificamente no texto que nós iremos expor nessa noite. Tocar em frente, segundo Eclesiastes, é aprender a viver, é expulsar aquilo que rouba a beleza da vida, não permitindo que a rotina nos transforme em seres humanos frios, calculistas, sem viver, sem vida. Nós temos que entender que tocar em frente é importante porque a vida é breve. Um dia a gente chega e no outro dia vamos embora. Aqui nesse texto, queridos, que nós vamos expor essa noite, Salomão flerta com duas tristes realidades na existência do homem. Salomão fala sobre o destino do homem, vai dizer, olha, as duas tristes realidades. A primeira é que a vida é breve. A vida passa muito rápido. Por mais que você viva 70, 80, 90 anos, se comparar a sua existência com a eternidade, você vai ver que você viveu muito pouco. E a outra coisa que Salomão fala aqui, que é inescapável a todos nós, é também, queridos, a questão da morte. A morte, se Jesus Cristo não voltar antes, ela vai alcançar a todos nós. Ela vai alcançar a todos nós. E a partir do momento, como diz a Victor Hugo, que você sai do ventre da sua mãe para essa existência, ele diz que é como se a cegonha estivesse embrulhando você e conduzindo você para a sepultura. Essa é a nossa realidade. E aqui em Eclesiastes nós vamos ver que Salomão vai nos dizer, siga a vida em frente. Mesmo diante da brevidade da vida e da morte diante de nós, o nosso desafio é tocar a vida em frente. E Salomão aqui nos dá 3 conselhos para fazermos isso. E eu quero que você acompanhe comigo. Versículos de 1 a 3, Salomão nos fala que devemos tocar a vida em frente confiando na soberania do Senhor. Ele diz, tenho refletido sobre todas essas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios com seus feitos estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos, o mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom, com o mau, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que
que faz juramentos, como aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto elas vivem. Depois, rumo aos mortos. No versículo 1, diz Salomão que os justos e os sábios, tudo aquilo que eles fazem, ou seja, suas obras, estão nas mãos do Senhor. Essa expressão que Salomão usa aqui, justos e sábios, durante todo o contexto eclesiástico, aponta para a ideia, primeiramente, os justos, aqueles que são fiéis a Deus, e os sábios na ideia de alguém que é perito em alguma atividade que é apreciada pelos homens. Então, segundo Salomão, a pessoa, o seu trabalho, os resultados do seu trabalho dependem absolutamente da vontade e do poder soberano de Deus. Aqui, queridos, logo no versículo 1, Salomão já expressa a sua fé. Nós temos aqui uma afirmação de fé, porque lembre-se, Salomão, que ele escreveu Eclesiastes, é um israelita, é alguém que acreditava, e a sua fé o levava a acreditar assim, que Deus era soberano sobre cada aspecto da criação. Então, como tudo está no controle de Deus, diz Salomão que o homem não tem como saber se Deus o ama ou se Deus o odeia. Entenda que aqui quando Salomão fala sobre amor e ódio da parte de Deus, não é uma perspectiva salvadora, é uma perspectiva de bênçãos temporais. E o que é interessante é que durante toda a dinâmica do livro de Eclesiastes nos mostra que nem sempre a prosperidade humana é sinal da bênção de Deus. Bem como também a adversidade na nossa vida é sinal da ausência da bênção de Deus. O fato é que ninguém tem condições de dizer se alguém é alvo do amor ou alvo da ira de Deus, simplesmente avaliando os resultados e os feitos das suas obras, das suas mãos, do seu trabalho, que está debaixo do controle de Deus. Por isso que nós não podemos dizer que Deus odeia, por exemplo, um cristão, quando Ele manda o sofrimento, quando lhe manda uma grave doença. Em contrapartida, nós também não podemos dizer que Deus ama um político, por exemplo, que enriquece de forma ilícita. E aqui eu digo para os irmãos que tristemente é comum ouvirmos, principalmente por conta da teologia da prosperidade, pregadores dizendo: olha, se você tiver a fé suficiente em Deus, você nunca vai ficar doente, você nunca vai ficar pobre. Partindo de Eclesiastes, da Bíblia, eu lhe digo que esse raciocínio demoníaco sugere que todo sofrimento resulta de pecados pessoais, e a Bíblia nos mostra que isso não é bíblico. É precipitado e ao mesmo tempo temerário quando as pessoas, ou quando nós, ou como a igreja, faz uma ligação de correspondência entre culpa pessoal e o sofrimento que essa pessoa está passando. Lembre-se que os amigos de Jó fizeram isso. Disseram: Jó, você está sofrendo porque existe algum pecado não confessado. E depois o Senhor mostra que não tinha nada a ver com isso. Por isso que, atente no versículo 2, que Salomão explica que não existe nenhuma retribuição na ordem moral. E aqui ele faz isso contrastando estilo de vidas que são opostos. E ele diz: olha, independente do estilo de vida que você vive, o futuro é igual para todos. Aqui Salomão fala do homem moralmente reto e do imoral. Depois ele cita aquele que observa a lei cerimonial e o que não observa. Em seguida destaca pessoas piedosas prestando culto a Deus em Jerusalém. E ao mesmo tempo ele fala de pessoas que não se preocupavam muito em prestar culto a Deus. A seguir aponta que existe um homem que obedece à lei e existe aquele que não obedece. Existe também aquele que é compromissado com Deus e aquele que é descompromissado. E aí Salomão vai dizer que, independentemente da forma da pessoa viver, no versículo 3 ele disse: existe um mal comum que se sucede a todos eles. E esse mal aqui é enunciado por Salomão como a morte. Em se tratando, queridos, desse mal, que é a morte, Salomão vai dizer que este é um evento que acontece a todos os homens. E ele diz: olha, as qualidades morais, as qualidades religiosas de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer pessoa, não muda o fato de que se Cristo, e nós temos hoje vamos dizer assim, a revelação completa de Deus, nós sabemos isso, mas Salomão nos seus dias não sabia. Ele dizia: olha,
É fato que, independente da sua condição religiosa, moral, a morte é um destino para o qual você caminha. Então, a grande verdade que Salomão enfatiza aqui é que tanto os justos como os ímpios estão nas mãos do mesmo Deus. Vida e morte são dois eventos importantes da nossa existência, e são dois eventos que nós somos completamente dependentes do Senhor. Ninguém escolhe o dia de nascer, ninguém escolhe o dia de morrer, e Salomão nos fala: essa escolha não nos é dada, porque ela pertence ao controle soberano de Deus. Versículos 4 a 6, Salomão então prossegue nos seus conselhos para tocarmos a vida em frente. E no versículo 4 a 6, Salomão nos dá o segundo conselho: devemos tocar a vida em frente porque viver é melhor do que morrer. Viver é melhor do que morrer. Versículo 4 ele diz: para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles já no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Irmão, no versículo 4, a ideia de Salomão nesse versículo é a seguinte: viver é muito bom. E quem está vivo, diz Salomão, que o desejo dele é querer continuar vivendo. O mundo, queridos, a história da humanidade atesta isso. O ser humano, quando procura, por exemplo, vacinas, cirurgias reparadoras, cirurgias plásticas, a ideia do homem é querer, quanto possível, se afastar da sua total, vamos dizer assim, não vou nem dizer total, mas a sua decadência física. Decadência física aponta que nós estamos rumando para o destino de todos os homens, que é a morte. Há um escritor chamado Ernest Becker, no seu livro A Negação da Morte, que ele disse que o organismo humano funciona ativamente contra a sua própria fragilidade, ao procurar expandir-se e perpetuar-se. Em vez de encolher-se, ele se desloca em direção a mais vida. E isso é uma realidade presente. Meus queridos, nós admiramos a coragem de pessoas que enfrentam a morte. Nós admiramos a coragem de pessoas que estão passando por uma doença terminal, e quando você conversa com ela, ela fala: não, eu vou viver muitos anos. Alguns anos atrás, se não me engano, em 2015, o teólogo Wayne Grudem, um americano, enviou uma carta ao pastor John Piper. E nessa carta, o Grudem relatava a sua luta com a doença mal de Parkinson. E nessa carta ele dizia para o Piper que já estava tão debilitado que não conseguia escrever, não conseguia digitar, não conseguia nem mesmo abotoar a camisa. E o ponto, vamos dizer assim, o ápice, o clímax dessa carta enviada pelo Grudem ao Piper, é quando o Piper faz uma pergunta, provavelmente numa carta anterior, perguntando para o Grudem: olha, Wayne Grudem, como que estão sendo os seus dias? E a resposta do Wayne Grudem a John Piper é: a última vez que olhei, Romanos 8, 28 ainda estava na Bíblia. Romanos 8, 28 ainda estava na Bíblia. Meus queridos, isso é esperança. E esperança na Bíblia nos mostra que existe uma união indissolúvel com a pessoa de Deus, que é Senhor da vida e Senhor da morte. Esperança, segundo Salomão, converte-se em confiança. A esperança faz com que vivamos, mesmo em dias difíceis, iluminando o nosso horizonte, nos dando força para acreditar que nós teremos um amanhã completamente diferente, carregado de vida. Enquanto estamos vivos, alguma coisa pode acontecer. Talvez você que está aqui nessa noite doente, quem sabe amanhã, encontrem a cura para a sua doença. Talvez você é estéril, seu desejo era ser pai, era ser mãe. Quem sabe amanhã a sua esterilidade não redunda em fertilidade. Ou quem sabe amanhã a sua escassez transforme-se em abundância. Talvez a sua solidão de hoje transforme-se em casados para sempre.
Por isso que para o sábio viver é melhor do que morrer, porque enquanto estamos vivos, enquanto estivermos respirando, há esperança de mudar alguma coisa em nossa jornada. E para reforçar isso, observe o versículo 4, a parte B, para reforçar a importância da vida. Salomão aqui cita um provérbio dos seus dias. Ele diz: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Entenda que o leão era um animal admirado no mundo antigo. Apontava para a realeza, apontava para a força, virilidade. Em contrapartida, o cão, diferente de hoje, era desprezado, era visto como um animal que era comedor de carniça. Então Salomão está dizendo o seguinte: olha, melhor estar vivo como um cão desprezado do que estar morto e acabado como o rei da selva. Ou seja, aquilo que não vale nada vivo, vale muito mais do que aquele que é precioso, mas que está morto. Quando chegamos nos versículos, então, 5 a 6, você vai ver que Salomão continua nessa progressão de falando, olha, viver é melhor do que morrer. Versículos 5 a 6, Salomão, então, dá algumas razões pelas quais estar entre os vivos é preferível do que estar no mundo dos mortos. E ele diz, os mortos não sabem o que se passa na terra, mas os vivos sabem e podem reagir a todos os acontecimentos. É verdade que no versículo 5, Salomão aqui é extremamente pessimista, e é mesmo, e ele afirma que pelo menos uma coisa nós sabemos, os vivos, que nós vamos morrer. Aí você fala, pastor, sai no domingo de casa para vir que a igreja falar que um dia eu vou morrer? Vai. E isso impacta a nossa vida. Salomão no capítulo 7 vai falar que é melhor você ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Meus irmãos, entenda que a vida vivida na perspectiva da morte adquire toda a sua seriedade e pode e dá consistência, ao mesmo tempo, ao convite para viver a vida de forma alegre. Meu querido irmão, minha querida irmã, se nós pensássemos na morte com um pouco mais de frequência, nossas vidas seriam completamente diferentes do que são hoje. Nós veríamos como que a nossa vida é breve, como que aqueles que estão à nossa volta também vão viver pouco. E eu te digo que se pensássemos assim, trataríamos todos nós completamente diferentes. Compreenda nessa noite que você, como ser humano, você não é indestrutível. E Salomão aqui joga essa triste realidade na nossa cara. Nós vivos não viveremos para sempre. As pessoas que estão à nossa volta, os nossos entes queridos, não viverão para sempre. Entretanto, como Salomão descreve aqui, viver ainda é melhor do que morrer. E ele vai nos falar, somente no versículo de número 6, que para os mortos não há recompensa, não há salário, não há retribuição. No final do versículo, no versículo 5, ele vai dizer que para os mortos nem tem recompensa, porque a memória deles já jaz no esquecimento. Ou seja, os mortos, eles, de certa forma, se mantêm entre nós quando nós recordamos deles. A memória que os vivos têm dos que morreram é a única forma de manter a existência deles. Mas eu não quero te desanimar, mas a grande verdade é que boa parte de nós, quando morrermos, meu querido, com o tempo, nós seremos esquecidos. O tempo gera o esquecimento da nossa existência nesse mundo. E aí Salomão diz que quando esse esquecimento vier de todos aqueles que morreram, aí a nossa existência de fato terá definitivamente deixado de existir na face da terra. Então, em suma, aqui Salomão está dizendo, olha, os mortos não têm sentimento algum, não participam mais da vida, por isso, para você sábio, é melhor viver do que morrer. E ele continua, atente os versículos 7 a 10, é quando Salomão aqui nos expõe o terceiro e último conselho, quando Salomão nos fala que devemos tocar a vida em frente celebrando a vida. Versículos 7 a 10, Salomão diz, portanto vai e coma com alegria o seu pão, e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz,
Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama. Goze de todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nessa vida, pelo trabalho com que você se afatigou debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aqui no versículo 7, o que nós temos aqui na parte de Salomão não é um pedido, nós temos aqui um imperativo, nós temos uma ordem. A ordem é uma celebração. Vá, levante-se, mexa-se, não fique aí lamentando as dificuldades da vida, ou quem sabe aquilo que está próximo de você, que é a sua morte, mas levante-se e viva. E aí, observe que no versículo 7, no versículo 8, Salomão nos dá pelo menos 5 conselhos sobre o que fazer. Ele fala: coma o seu pão, beba o seu vinho, vista as suas roupas alvas, lave a cabeça com o óleo mais luxuoso que você tiver e goze do amor da sua esposa. E a razão que Salomão nos dá aqui é que Deus de antemão já se agrada de todas essas obras. A ideia de Salomão aqui, meus irmãos, é que quando Deus criou a vida humana, desde o início, desde Gênesis 1, Gênesis 2, antes do homem cair em pecado, Deus fez com que a vida, queridos, fosse algo bom. E Deus deseja que o ser humano, o homem criado à sua imagem e semelhança, desfrute de tudo aquilo que Deus criou e deixou a seu dispor. E aqui Salomão resume no pão, no vinho, dizendo que o pão e o vinho, de certa forma, é o desfrute da própria vida. Meus irmãos, Eclesiastes, por mais que Salomão fale da morte, você vai ver que Salomão é um amante da vida. E aqui em Eclesiastes, Salomão faz um convite ao desfrute da vida, principalmente através dos prazeres do cotidiano. Atente no texto, Salomão fala: comer, beber e vestir. Meus irmãos, isso faz parte de necessidades primárias que todos nós temos. E nós nem sempre nos damos conta de que nós podemos usar essas necessidades primárias para o desfrute da nossa existência. De certa forma, o texto sugere que da própria vida vem o convite para o desfrute dos prazeres mais simples ou mais profundos da nossa existência. Nesse texto, Salomão está dizendo que a vida, às vezes, é sem sentido, é passageira, caminha para o destino de todos os homens, que é a morte, mas ao mesmo tempo, queridos, a vida nos traz coisas boas, e por isso nós devemos aproveitar todas as coisas boas que a vida nos traz. E eu lhe pergunto nessa noite: tem coisa melhor do que você comer um belo churrasco na companhia do pastor Erle e do pastor Marcos? Não tem. Te garanto que não tem, né, Marcos? Cadê o Marcão? Não tem. Ou beber uma taça de vinho, de um bom vinho na companhia de amigos e familiares. Ou vestir uma roupa que lhe cai bem, a roupa, como dizia o meu pai e minha mãe, a roupa de ver Deus, aquela roupa preferida, aquela roupa que quando você veste, todo mundo te elogia. Não tem, queridos. E essas coisas às vezes passam tão desapercebidas de nós, que nós vamos vivendo na rotina e nós não desfrutamos das coisas simples e rotineiras que fazem parte da nossa vida. O que eu acho fascinante aqui em Eclesiastes, queridos, é que todos os convites que Salomão fala sobre o desfrute da vida, não falta menção de Deus, porque Salomão entende que todos esses prazeres são presentes que Deus nos dá. Leva os seus olhos para o versículo 8, que Salomão aqui exorta que diante das incertezas da vida como a morte, ele diz: tenha sempre uma roupa de festa para celebrar a vida que segue. Naquele dia, queridos, dias de Salomão, as pessoas usavam roupas brancas para festejar. E aqui Salomão está dizendo: olha, para todas as ocasiões da nossa vida, faça desses momentos um momento especial. Ou seja, mesmo que seja algo rotineiro, festeje. No versículo 9, ele acrescenta que entre as alegrias da vida, existe a satisfação e os prazeres, desfrutar a vida com a mulher amada, ou se fosse dirigindo aqui o inverso, uma mulher falando para o homem, com o amor da sua vida, com o homem da sua vida.
A ideia de Salomão é: goze a vida com a mulher que amas. Isto é, experimente as emoções e paixões que são bênção dentro de um casamento. E o que é extraordinário é que no final do versículo 9, Salomão fala que experimentar tais emoções ao lado da pessoa que ama é um presente dado por Deus. Essa expressão que Salomão usa, porque esta é a sua porção, lá no hebraico literalmente é porque este é o seu presente. Presente de quem? Presente do Deus que criou todas as coisas. Deus permitiu, queridos, alguns divertimentos e comportamentos particulares a pessoas casadas entre si, que não é permitido aos solteiros. Por isso, aos solteiros aqui nessa noite, eu digo para você: ore e espere pelo grande dia em que Deus dará a você o privilégio de celebrar a vida ao lado da pessoa que você ama. Meus irmãos, aqui o que Salomão nos leva a pensar é que nós temos que ser repreendidos como cristãos quando nós rejeitamos os dons terrenos que Deus nos dá, quando nós rejeitamos usar os bens terrenos que Deus nos dá de forma adequada. Isso aqui é importante porque nós, como brasileiros, nós somos envolvidos por uma teologia distorcida, que muitos cristãos negam muitos dos prazeres dados por Deus e ordenados por Deus para que o homem desfrute para a sua própria felicidade. Muitos cristãos pensam que é piedoso dizer não para todos os dons, para todos os presentes que Deus nos deu na criação. Por isso que a ordem de Salomão é: alegre-se nos bens e nos dons de Deus, e ao mesmo tempo peça ao Senhor sabedoria, capacitação, para que você possa se servir deles corretamente. E aí ele finaliza a ideia tanto do versículo 10, dizendo que tais recompensas, o homem deve trabalhar para tais recompensas, deve trabalhar conforme as suas forças, sem economizar energia, porque é durante a vida que você pode desfrutar desses prazeres e ao mesmo tempo você pode trabalhar, você pode criar, você pode produzir. Em suma, resumindo, Salomão diz, do versículo 7 ao 10, celebre a vida trabalhando, produzindo, criando e desfrutando dos bons e maravilhosos dons presentes que Deus nos deu na criação. Dito isso, queridos, eu quero pensar com você algumas implicações desse texto, algumas coisas para você não esquecer. A primeira, partindo de Eclesiastes 9, versículos de 1 a 10. Nunca se esqueça que enquanto há vida, existe esperança. O que o sábio nos ensina aqui, queridos, é que diante das incertezas da vida, diante das lutas, diante das agonias que a sua alma passa nesse mundo, o fato de respirar é um indicativo de que ainda existe esperança. Só que nesse texto, meus irmãos, antes de pensar em esperança, Salomão nos fala da soberania de Deus controlando todas as coisas. A nossa esperança em um mundo caído, quebrado de sombras como esse que nós vivemos, é justamente em saber que Deus controla todas as coisas. Esse mundo não está desgovernado. Esse mundo não caminha como quer. Não, existe um Deus traçando e conduzindo a história para a consumação de todas as coisas. E eu digo isso, que isso é importante pensarmos sobre isso, porque existem momentos em que passamos a nossa vida, em que as coisas fogem do nosso controle, em que as coisas não acontecem como queríamos, que nós nos esquecemos, queridos, do controle soberano de Deus. E este esquecimento não só nos leva em alguns momentos a murmurar, mas nos leva também a viver sem qualquer tipo de esperança que a nossa vida pode melhorar. Muitos são os cristãos, e eu não tenho dúvida e medo de falar que entre nós existem alguns assim. Muitos são os cristãos que olham para a sua realidade presente de vida e ficam decepcionados. Meus irmãos, muitos entre nós queria ter chegado, quem sabe, aos 50 anos, já ter alcançado a estabilidade financeira. E hoje você olha para a sua idade e você fala: poxa, eu planejei tudo isso, mas já passei dos 50 anos, isso não aconteceu. Quem sabe outros pensaram que, olha, quando eu chegar aos 30 anos, eu já quero estar casado com filhos. Você já passou dos 30.
E tudo aquilo que você pensou que teria conquistado ainda não aconteceu. Quem sabe você é jovem, você planejou, fizer 18 anos, vou entrar na faculdade, vou terminar com 23, vou conseguir com 25 anos, já está namorando, vou estar com a vida ativa na igreja. Você já passou dos 25 anos. E esse grande projeto da sua vida ainda não foi realizado. É por isso, queridos, que eu lhe digo com pesar no coração que muitos cristãos estão descontentes com a vida em relação à sua solteirice, em relação ao seu casamento, em relação à sua carreira, em relação à sua igreja. E se você perguntar, ele vai te falar: eu gostaria de trocar e de ter uma vida completamente diferente. Eu sei que nem todos os cristãos reagem assim, mas muitos, diante de uma realidade diferente da sonhada de alguns anos atrás, ficam totalmente desiludidos com a vida. E sabe qual é o problema disso, no que diz respeito à sua fé cristã? É que você passa a viver um cristianismo sem alegria, um cristianismo recheado de descontentamento e que muitas vezes leva você a uma vida de desilusão e desesperança. Em alguns casos, até mesmo ao extremo de tirar a sua própria vida. Meus irmãos, não são raros os momentos em que nos deparamos com irmãos que entram no gabinete pastoral, são cristãos sinceros, e quando falam sobre a sua vida, eles dizem: pastor, eu não entendo por que eu estou passando por isso, olha, eu mereço o melhor, e Deus não tem me dado o que eu mereço. Eu preciso corrigir esse pensamento seu é perigoso. É perigoso porque assume a ideia de que você sabe o que é melhor para a sua vida, você sabe quais são os dons que Deus deve enviar para você, e de certa forma coloca você na posição de sábio e de Deus alguém que precisa dos seus conselhos. Além disso, eu quero te falar que Deus não dá o que você merece. Deus, quando não nos dá o que nós achamos que nós merecemos, é um ato de graça. Porque o que nós merecemos é a ira do Senhor por causa dos nossos pecados. E mesmo assim, dia após dia, o Senhor estende a sua graça sobre nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui nessa noite, entenda uma verdade bíblica: que os justos, os servos do Senhor, são objetos especiais dos dons e cuidado de Deus. Quando você vai para Mateus capítulo 6, versículo 32, você vai ver que nessa passagem de Mateus, Jesus está falando: olha, são os ímpios que se preocupam com essas coisas. Que as coisas são essas? O que comer? O que vestir? Como viveremos? O que nos reserva amanhã? E o Senhor Jesus Cristo vai dizer: olha, não temas, porque vosso Pai Celeste sabe que necessitais do que é essencial à sua vida. Deus, em sua soberania, tem cuidado de nós. Por causa disso, é melhor viver do que entregar os pontos e morrer. Se você disser que sua vida precisa de um milagre para continuar, então escolha viver à espera dessa intervenção divina. Olhe para Cristo e mantenha acesa a chama da sua esperança. E eu quero lhe falar que nessa noite, você que está aqui, mesmo Salomão aqui falando sobre esperança, de certa forma, meus irmãos, Salomão foi extremamente infeliz se comparado a nós. Porque Salomão não conheceu a verdadeira esperança. Quando Salomão escreveu Eclesiastes, Salomão nem sabia que um dia nós teríamos na Bíblia, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, que afirma que Jesus é a nossa esperança. Eu lhe digo que nós não somos apenas mais felizes do que Salomão, nós somos mais privilegiados, porque nós conhecemos a viva esperança que é a pessoa de Cristo. Esse mundo caído, meu querido, parece um mar de desesperança justamente porque lhe falta aquele que lhe pode dar esperança, que é a pessoa de Jesus Cristo. E essa esperança que nós temos em Cristo, essa esperança ultrapassa essa realidade caída em que nós vivemos. 1 Coríntios 15, versículo 19, Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Quem sabe você que está aqui, você está passando por dias difíceis, desalentadores. Eu quero lhe falar que você não precisa
entender este mundo caído. Você não precisa ter todas as respostas, porque você não vai encontrar todas elas. Mas o que você precisa é confiar em Jesus Cristo, que não apenas é a base da nossa segurança salvadora, mas também a base de crermos que o Senhor continua cuidando de nós. Por isso eu lhe digo nessa noite, escolha viver, porque você só conseguirá vencer a desgraça da sua existência vivendo na confiança de que a boa mão de Deus está sobre a sua vida. E a segunda e última implicação, e aqui termino o sermão nessa noite: nunca se esqueça de que nas adversidades da vida, olhe para Cristo e siga em frente. Meu querido, em vez de deixar a tristeza consumir a sua vida, Salomão aqui nos recomenda que não venhamos deixar que nenhum mistério sem explicação na vida nos leve a não desfrutar a beleza que é viver. E aqui Salomão insiste que os justos devem se alegrar e desfrutar da vida. A ideia de Salomão é: olhe para cada dia como se esse dia fosse um dia santificado ao Senhor. O Salmo 118, versículo 24, fala que esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aqueles que temem a Deus consideram a vida um presente de Deus e recebem da pessoa de Deus a capacitação para desfrutá-la. Eu lhe digo que você tem que resistir à tendência de preocupar-se e deprimir-se. Alegre-se e seja muito feliz, diz Salomão. Esses são dons que o Senhor fez. Por isso, regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Então, de certa forma, esse convite para se alegrar nas adversidades, meus irmãos, para nós brasileiros, isso aqui cai muito bem. Nós vivemos num país que tudo vira meme. Meme é um termo grego que significa imitação. E aí no mundo da internet você vai ver que é um fenômeno, é uma viralização de uma informação, de um vídeo, de uma imagem que tem um teor de humor e que espalha muito rapidamente. Nós brasileiros somos bons nisso. Nós somos, meus irmãos, apesar da confusão política, econômica e sanitária que estamos vivendo, você vai ver brasileiro procurando sorrir em vez de chorar. O que Salomão nos ensina aqui é que nas adversidades da vida, os justos sabem quem se refugiar, ou seja, na pessoa de Deus. Por isso o cristão tem condições, de certa forma, ao olhar as adversidades da vida, fazer um meme e se alegrar na pessoa do Senhor. Porque ele sabe que só Deus pode conceder dádivas tão gloriosas neste mundo fútil. Por isso a ordem de Salomão aqui é: vai, aproveite a vida, pois Deus de antemão já se agrada de todas as tuas obras. Para você que é cristão, Deus se agrada das suas obras, cristão, porque não existe dom estendido à sua vida, como nós cantamos aqui nessa noite em Colossenses 1, que não tenha sido obtido e conquistado por Cristo naquela cruz em seu favor. Jesus Cristo é o homem que cumpriu a aliança das obras, para que por sua vitória nós pudéssemos herdar e desfrutar das promessas da aliança da graça. Se estamos unidos a Cristo, se gozamos dessa união com Cristo, não somente nós mesmos, mas todas as nossas obras se tornam justas e aceitáveis diante de Deus por causa da obra de Cristo. Deus nos dá o pão e o vinho como deleites para a vida. E para nós cristãos, meus irmãos, Deus deu Jesus, aquele que foi partido como pão e derramado como vinho. Em Jesus Cristo, vinho e pão, que para Salomão era apenas um indicativo de desfrute da vida, para nós tem um significado redentivo. Em Jesus Cristo, no sacramento da ceia, participamos do pão da vida e bebemos do cálice da vida. Para você, cristão, para nós, igreja cristã, comer pão e beber vinho não é apenas o desfrute da vida, mas aponta para aquele que é a própria vida. E a festa descrita por Salomão nos lembra, queridos, a volta de Cristo,
A volta de Cristo é descrita lá em Apocalipse como as bodas do Cordeiro de Deus. Por isso nós devemos viver dominados, impactados pela imagem do primeiro dia, dos dias mais felizes da nossa existência, que é quando Cristo voltar. Por isso o Senhor nos diz nessa noite: vá, festeja a vida, desfrute do melhor que você puder, desfruta de boa comida, de bom vinho, de boa roupa, de bom perfume. Imite o seu Salvador, que em seu estado de humilhação alegrou-se em receber os dons de Deus e a capacidade para gozá-los.